Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, tá começando mais um vídeo no canal. Se inscreve pra não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Não tava acostumado mais, né? Fiquei mal acostumada com essa questão do Cruzeiro, né? Tá com só ganhando, né? E ontem acabou tendo um empate, né? Contra o Corinthians. E assim, eu acho que, né, não pode também entrar no Twitter depois desse jogo, misericórdia, né? Mas eu acho que, assim, o empate, um ponto, por exemplo, no resto da temporada vai fazer diferença, sim. Então é um ponto que lá na frente vai fazer a diferença. Em relação ao jogo, eu achei que o primeiro tempo, assim, o Cruzeiro foi melhor, mas mesmo assim não foi o Cruzeiro que estava sendo, né? Romero não teve uma partida igual estava tendo, né? É, Caio Jorge errou algumas coisas, assim, né? Furou umas duas bolas, mas eu acho que comum, assim, né? Mas, assim, a gente via que tinha alguma coisa estranha naquele jogo, assim, igual eu falei, né? O Fabrício Bruno e Vijalba, né? Assim, que superaram, né? O Fabrício Bruno ainda gripado, né? Acabou jogando o que jogou. Eu achei que foi, né? Jogaram muito bem. É, Matheus Pereira também achei que tentou, tal. Eu acho que acabou que, igual eu falei, no primeiro tempo o Cruzeiro foi bem, já no segundo tempo, assim, deu mais uma equilibrada em relação à questão do Corinthians, mas eu acho que não foi tantos sustos, assim, né? No final, aí, né, teve uma defesa do Vijalba, né, que aí foi uma defesaça, teve outra defesa, eu acho que do Memphis também, que o Cássio faz, mas teve também uma defesa do Hugo no chute no final do Matheus Pereira. Então, assim, né, acho que o povo não acabou acostumando, né, com essa questão da vitória que não tá parando, né. Vem cá, torcedor, vamos sentar aqui, né. A gente jogou na Arena Corinthians, teve né, árbitro, pelo amor de Deus, né, quase matam ali a cara do Romero, né, e não dá nem cartão. Teve uns 2 lances ali que muito suspeitos, né, que o VAR ontem, né, nem reprise nos lances estava passando, né. Então teve uns 2 lances assim, né, então, né, eu acho que a gente sabe o que a gente conseguiu fazer, né, eu acho que dói neles até eu acho que eles jogaram tanto assim, né, porque dói neles até hoje a Copa do Brasil, né, dos 2-1 na Arena Corinthians. Então, né, eu acho que não é um placar que todo time vai conseguir não, né, e eu acho que, assim, por exemplo, eu não acho que Botafogo ainda não lembro se Botafogo, Flamengo e Palmeiras, que eu acho que os que vão estar ali mais em cima da tabela já jogaram lá, né. Não, acho que o Palmeiras já jogou, mas, né, eu acho que não vai ser todos que vai conseguir uma vitória lá, né, e eu acho que, igual eu falei, esse ponto que a gente fez ontem vai fazer diferença. E em relação ao jogo, eu achei que foi o que eu comentei mesmo, né, um jogo bem abaixo do que o Cruzeiro estava jogando, mas eu acho que também, né, não foi um placar injusto, né, pelo que os 2 times apresentaram. Eh Igual eu falei, o torcedor tem que ter uma consciência de que, né, não vai ganhar todos, né. Assim, claro que a gente, né, como torcedor tem que acreditar que vai ganhar todos mesmo, né, tem que ficar buscando ganhar todos os jogos, mas, né, tem que ter pelo menos um pouquinho, né, de pensamento em relação de pensar que, né, igual eu falei, foi na Arena Corinthians, eh ficaram falando dessa questão, né, porque acaba que ficou nessa questão de disputa com o Flamengo, né, porque o Flamengo tem que tem um jogo a menos, né, então que o Cruzeiro, então tem que perder algum para pelo menos, né, equilibrar essa questão, porque o outro jogo é contra o Sport, né, o jogo que ele tá devendo, mas, né, tem muito né, foi 16ª rodada, então tem muita coisa ainda para acontecer, assim, né, tem confrontos, vamos dizer assim, eu falei, tem jogo de volta do próprio Cruzeiro lá, né, no Maracanã,
Tem acho que tem Flamengo e Botafogo ainda, Flamengo e Corinthians, até o próprio Cruzeiro também, né, tem jogos muito difíceis, assim. Claro que, né, então tem muito campeonato ainda. E o que o torcedor tem que parar pra pensar, né, que essa igual, né, saiu até reportagem, matéria, né, sobre essa questão, né, de que igualou uma campanha histórica do Pesolano, né, da época do Pesolano, então, né, tipo, é uma campanha muito boa, assim, campanha quase de líder mesmo, de quem vai disputar ali na ponta mesmo. Não é né, um jogo que não é ruim, né, eu acho que quem fica pensando, claro que se pudesse escolher, claro que todo mundo iria escolher, né, a vitória, mas entre a derrota ou ganhar um ponto é muito melhor um ponto, né. E então, né, é parar pra pensar nisso também, que falta muito campeonato ainda. Eu acho que não é por causa, né, eu vejo tem gente que acredita que o Cruzeiro tá em condições de brigar, assim, para ser campeão, né, no Brasileirão, tem gente que não. Tem essa aí começa a salazada também em relação à contratação ou não. Acho que cada um pode ter sua opinião, né, e não é porque, né, você concorda que a outra opinião também não possa estar certa, né. Por exemplo, se eu concordo que teria que ter, né, contratações, não é porque eu tenho que pelo menos respeitar, posso não concordar, mas tem que respeitar a opinião do outro que acha que, né, para o Cruzeiro disputar mesmo esse Brasileirão, vamos dizer assim, né, teria que ter contratações. Mas uma coisa que eu acho que tem que ter consciência também, não dá para ficar comparando, né, igual saiu um tanto de contratação do Flamengo, né, que vai fazer aí e tal, não é por isso, né, se fosse assim, a gente sabe, acho que o Cruzeiro, principalmente o Cruzeiro, é muito especialista em relação a isso, né, lembra do Santos de Pelé, que a gente, né, que o Cruzeiro ganhou, então, né, acho que claro que muitas vezes o dinheiro vai fazer, né, diferença que vão se ter jogadores mais técnicos sim, mas não, isso não é sinônimo de que o Flamengo vai ganhar não, né, e você vê que o Flamengo foi lá e já estava com um time muito melhor, se for olhar, né, na hora que fez as substituições no jogo no Mineirão lá, colocou, né, Ortiz, colocou Bruno Henrique, acho que o Pedro até que nem entrou não, mas colocou Bruno Henrique e tal, né, com Arrascaeta, e a gente ganhou. Então, né, não é porque não dá pra também tirar como base o Flamengo, né, pra falar: "Não, porque tá contra", né, não é a gente, eu acho que todo mundo dá craque de saber que futebol não é matemática, né. Então não dá para ficar só porque o Flamengo tá fazendo essas contratações que vai buscar e às vezes né, tem vários times fazendo contratações que o Cruzeiro não está fazendo e claro que tá buscando contratações, mas, né, tá com uma consciência maior, eu acho que principalmente pelo que aconteceu com a questão do Matos, assim, porque acabou fazendo, né, um aporte muito grande, assim, né. Isso é um estilo do Matos, né, tem quem concorde, quem discorde, mas é um estilo do Matos, então acabou gastando e, né, eu acho que tem hora que o torcedor também esquece, né, que a gente tá uma SAF que tá com recuperação judicial, que tem que pagar, né, tem pagamentos que o Pedrinho tem que fazer, então, né, e ele já falou que não vai ficar fazendo, né, o que ele quer tornar o Cruzeiro é um time autossustentável, né? Então ele não vai ficar gastando nada. Claro que eu acho que vai ter, para ele se tornar autossustentável, alguma hora vai ter que, às vezes, fazer um aporte maior, tal, né, de financeiro, vamos dizer assim, para algumas contratações, né? Por exemplo, ano que vem indo para Libertadores, tal, né? Mas eu acho que agora, assim, ainda mais que tá nesse início de projeto com o Jardim, tem que ter uma maturidade para não, né, fazer igual no passado, que trouxe algumas contratações, né, e tá com o Lautaro, ainda sem algum time, tá com o Gamarra, Barreal também estava, né, tá em outro time agora. Então tem que ter né, eu acho que usar esse dinheiro de uma forma melhor. Agora que tá com esse scout, né, que tá, tipo, mapeando, né, as contratações, principalmente nesse futebol sul-americano.
principalmente nesse futebol sul-americano. Então tem que ter, né, não, acho que o Cruzeiro também tem que saber passar por esses processos, né, e o Flamengo também, né, que muita gente tira como base, né, não virou essa questão de contratações, né, que você fala assim: "Gente, que contratações são essas?", de uma hora para outra, né. Teve um momento lá que era conhecido pelo cheirinho, né, eu ficava sempre só no cheirinho, e tal. Então, né, teve uma época difícil também, teve que saber passar por esse momento de que não tinha tanto dinheiro e fazer, né, e fazer algumas contratações mais pontuais. Então acho que o Cruzeirense também tem que lembrar do processo que está passando, né, igual eu falei, tá numa recuperação judicial, tá agora de novo com um cara que tá mapeando, né, contratações, né, e eu acho que agora também muita gente tá nessa questão de janela do meio do ano, não é janela que às vezes jogadores vão sair de clube e tal, eu acho que a mais efetiva, assim, o que eu vejo, né, deve ser do ano que vem mesmo, do início do ano, então é ter paciência. E eu acho que, assim, pelo que eu acho que, na minha opinião, eu acho que a gente vai, como eu falo, se surpreender com o Cruzeiro ainda, né, pelo que tá jogando, assim, né. Você vê que é um time com muita intensidade, assim, né, você tem dado cada vez mais, você tem orgulho de ver ele jogar, então, né, eu acho que ainda vai surpreender o Cruzeiro no final do ano, né, o que ele pode nos reservar no final do ano. A gente ainda tá na Copa do Brasil também, né, e, né, é esperar mesmo, a gente tá em 2 competições, os outros times ainda estão, né, no o Palmeiras e Flamengo, por exemplo, estão, né, na Libertadores. Então, né, falta muita coisa, assim, mas eu acho que é muito animador pela forma que o Cruzeiro tá jogando, assim, né, é muito inspirador. Outra coisa que tem que, né, principalmente eu acho que o cruzeirense tem que perceber, né, igual, né, o time de lá da Lagoa, né, tá passando por essa questão, né, de pagamento de salário e tal, né, e o cruzeirense sabe o valor, tem dado cada vez mais valor por essa questão do Pedrinho, tanto a do Ronaldo, de pagar as coisas em dia. Então não adianta, né, colocar o carro na frente dos bois que vai se atrapalhar, aí vai virar, né, uma bagunça, tal. Então de fazer as coisas, né, ter uma seriedade mesmo, assim, né, porque se não dever salário, né, todo, você vê, né, os jogadores lá falando, todo o salário cai certinho, não tem nada em dívida, né, o Pedrinho faz tudo corretinho. Então, né, não tem como, quando você vai no caminho certo, faz as coisas direito, no final você vai colher bons frutos, né. É igual eu falei, né, possa não estar sendo a expectativa do cruzeirense em relação ao que o Pedrinho iria investir, mas eu acho que vai colher bons frutos, mas também, né, não é de uma hora para outra, né, tem um processo para se fazer, né. O Cruzeiro, por exemplo, passou 3 anos na Série B, né, teve ano passado Sul-Americana, teve questão do técnico, né, que ficou, né, acabou pegando, não iniciando com já, vamos dizer assim, com o técnico no início do ano, né, então no meio ali da Sul-Americana que teve essa troca de técnico. Então tem que ter uma paciência, assim, né, tem que parar para refletir tudo que já passou, né, e o Cruzeiro não perdeu, gente, 16 jogos sem perder, né. Eu acho que se todo mundo, né, no início do campeonato tivesse um papel para assinar falando isso, o Cruzeiro estaria, né, na 17ª, 16ª, 17ª, né, rodada com 16 vitórias, né, sem perder 16 jogos, tal. Eu acho o Cruzeirense assinaria sem ver. Então, né, é também calma, respira, né, conta até 3. Bom, ver esse vídeo, igual eu falei, do jogo, meio que não tem muito o que se comentar, assim, eu acho que, igual eu falei, partida acabou que do Romero foi mais abaixo, acho que foi uma partida muito boa também do Kaique, além do Djalma e do Fabrício Bruno, e, né, o William também não fez uma boa partida, né,
Fagner tem se mostrado, assim, mais efetivo, né, mas acabaram não efetuando o pagamento da multa, tal, né. Mas eu acho que, assim, o que, né, a gente tem que pensar também que o Jardim, né, tem feito umas coisas muito coerentes na coletiva dele também, foi uma coletiva muito coerente, percebendo que o time, ele percebeu que o time não jogou igual estava jogando, né, sempre as coletivas deles têm sido reais, assim, com o que a gente tem visto no campo. Ele falou sobre essa questão também da quantidade de jogos, né, que que o Cruzeiro tem tido, que o time cansou mesmo, principalmente ali o Romero, né, e eu acho que o Christian, que ele citou, assim, na coletiva, né, gente, né, não são máquinas também, né, a gente sabe que vai ter um momento, vamos dizer assim, de queda, né, mas a questão é manter a regularidade, igual eu falei, né, que os times que regularam fazendo 2 pontos em cada jogo, assim, vai brigar ali por cima, né, por exemplo, com vitória e empate vai ficar, né, não perder ponto, vai brigar ali pra parte de cima, né. Outra questão, acho que também eles comentaram do gramado, mas eu acho que não com sentido de da desculpa, tal, né. Eu acho que teve até uma inversão, muita gente achando que ele estava falando mal do gramado, mas eles estavam falando bem, porque comentando como que a bola corre mais, né, mas é adaptação mesmo e acabou que aí o Cruzeiro, né, eu acho que não sei se juntou esse cansaço com a questão da bola correr mais, né, teve uma dificuldade nessa questão dos passes mesmo, né, errando uns passes bobos, igual eu falei, né, principalmente o William e Romero, errando umas coisas mais bobas assim, mas, né, acabou, né, apesar dessas dificuldades, né, eu acho que antigamente, se fosse, né, a gente sabia que quando começava aquela murrinha no final do, né, assim, o final do jogo foi meio murrinhento, né, assim, começava aquela murrinha, tal, o Cruzeiro tomava sempre, né, tomava o gol e não ficava com empate, agora já tem essa questão, né. Então agora é ir com o Ceará, né, do domingo com força máxima, vai ter um dia a mais, porque o Ceará vai ter que viajar pra BH, né, então, vai ter descanso maior e com força máxima, e é igual o Jardim sempre fala, cada jogo é uma final, né. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.